A profecia das 2300 tardes e manhãs fala de dois acontecimentos. Na terra, Deus levantaria um povo para restaurar as verdades bíblicas pisadas pelo chifre pequeno, Daniel 8, verso 12 e Isaías 58, verso 12. No céu, daria início o juízo de investigação, e quando esse juízo terminar, pois ainda está acontecendo exatamente neste momento, enquanto estamos fazendo esse vídeo, então o chifre pequeno será destruído e o reino de Deus será estabelecido. Amém. Daniel 7, versos 18 e 27. Em Daniel 8, verso 13 e 14, é dito o seguinte: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia é a profecia que cobre o maior período de tempo da Bíblia. A expressão tardes e manhãs é tirada do livro de Gênesis. Gênesis 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 e 21, que significa um dia literal de 24 horas. E como sempre, se queremos entender a Bíblia, devemos respeitar e usar a regra que Deus nos deixou. Bíblia explica a Bíblia. No caso dessa profecia, devemos considerar o tempo profético, o princípio dia-ano, ou seja, um dia em profecia equivalendo a um ano literal, como vemos em Números 14 e verso 34, é dito: Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. E lá em Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim, verso 7: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Vamos entender melhor quando a estudarmos de fato. De antemão podemos dizer que os dias não são literais, porque com a saída do decreto de Artaxerxes no ano 457, se fosse literal, a profecia se cumpriria por volta de 451 a.C. Então não faz sentido. A profecia abrange a história judaica, anuncia a vinda e morte do Messias, o pacto dele com o povo judeu e culmina com a purificação do santuário celestial. Para compreendermos melhor, é necessário entender também um pouco sobre o santuário terrestre e seus rituais e funções no plano da salvação. Então, o que significa "e o santuário será purificado"? E o que isso tem a ver com o povo de Deus hoje e o resto do mundo? Lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 25, e nos versos 8 e 9, é dito o seguinte: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O santuário terrestre teve 4 fases. No tempo de Moisés, conhecido também por Tabernáculo de Moisés, no tempo de Salomão, no tempo de Zorobabel e no tempo de Herodes. A Bíblia fala de 3 santuários: o terrestre, que é o que vamos estudar agora,
o celestial e o humano, que é o nosso corpo. Deus anseia habitar conosco, Ele nos ama e deseja nos preparar e nos qualificar para morarmos em sua presença. Vamos ler de novo, Êxodo 25, desta vez no verso 8 de novo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Deus liberta o povo da escravidão do Egito e firma uma aliança com Israel, os 10 mandamentos. Foi por causa dessa aliança que foi feita uma arca, chamada de Arca da Aliança, pois nessa arca estava o testemunho, as tábuas da lei, a aliança de Jeová e seu povo, os 10 mandamentos. Mas o Senhor Jeová queria mais, e queria habitar no meio de seu povo, e para tal, a ordem dada a Moisés para construir o santuário terrestre, conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 25, e agora no verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. No santuário, ou tabernáculo terrestre, consistia 2 serviços: o serviço diário e o serviço anual. Números 28, do verso 1 a 8, e Êxodo 29, verso 38 e 39. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Esses sacrifícios eram oferecidos diariamente, inclusive na festa da Páscoa, Pentecostes, no dia da expiação ou em qualquer outra festa especial. Por isso também chamavam-se sacrifícios contínuos, pois não cessavam. Êxodo 29, 42. E prefiguravam de forma especial o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso João Batista disse, referindo-se ao Senhor Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Não apenas os sacrifícios apontavam para Cristo, como também a obra mediadora do sacerdote e sumo sacerdote, que realizaria após sua ascensão ao céu. Os móveis do santuário, o altar de holocaustos, onde as ofertas eram queimadas, ficava no pátio e representava o Calvário. O sacrifício contínuo da manhã e da tarde representava a contínua intercessão de Cristo por nós. A pia de cobre ou bacia que ficava entre o altar e a porta do santuário simbolizava o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, entre outras coisas. Também a mesa dos pães asmos, simbolizando o pão da vida que desceu do céu. O altar de incenso, que também simboliza o altar da família e o lugar de devoção que dedicamos a Deus a cada início do nosso dia. O incenso que subia com as orações representa os méritos da intercessão de Cristo. Antes de falarmos do dia da expiação, do serviço anual, é necessário dizer que em Êxodo 24, Moisés vai ao monte, recebe as instruções de Jeová e age como mediador da aliança. Da mesma forma, Jesus, quando pregou aqui na terra, estava sendo mediador da nova aliança. Lá no capítulo 3 de Hebreus, no início, a Bíblia faz essa comparação entre a mediação de Moisés e a mediação de Jesus. E em Êxodo 40, em Êxodo 24, Moisés recebe as instruções, e em Êxodo 40, ele levanta e unge o santuário terrestre. Dos versos 1 ao 8, ele ergue o tabernáculo, o santuário. Dos versos 9 ao 11, ele unge o tabernáculo e tudo o que há nele. E dos versos 12 ao 15, Moisés unge Arão e seus filhos.
A unção e consagração dos sacerdotes também está relatada no capítulo 8 de Levítico. Portanto, Jesus, antes de iniciar o ministério terrestre, é ungido pelo Espírito Santo no batismo das águas. Na cruz, Jesus é a vítima sacrificial. E quando ele é assunto ao céu, assim como Moisés ungiu o santuário terrestre como mediador da antiga aliança, Jesus teria que ungir o santuário celestial como mediador da nova aliança. E cremos que isso ocorreu no domingo da ressurreição, pois, enquanto ele não permitiu que Maria Madalena o tocasse, porque ainda não tinha ido ao Pai, depois que apareceu aos discípulos, ele permitiu que o tocassem. Então, pela tipologia do Antigo Testamento, em relação à unção do santuário, e por Daniel 9:24, que iremos ver na próxima semana, entendemos que Jesus ungiu o Santo dos Santos, ou seja, o lugar mais santo de todo o universo, que é o santuário celestial. Todo o santuário celestial foi ungido por Jesus, que é o mediador da nova aliança. Agora em Levítico, no capítulo 16, falando do serviço anual, Levítico 16, verso 29 e verso 30. Isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor Jeová. O dia da expiação, também conhecido por Dia do Perdão, ocorria no 10º dia do 7º mês, o mês de Tishri, que equivale ao 22 de outubro do nosso calendário. Essa festa era a purificação do santuário terrestre, que acontecia apenas uma vez no ano. Durante um ano, o santuário era contaminado através dos pecados que eram simbolicamente transferidos para ele através do sangue dos sacrifícios. Com isso, o pecador era perdoado e considerado limpo, mas seus registros ficavam gravados no santuário e o contaminavam. Por isso era necessário que o santuário fosse purificado. O mal tinha que ser extinguido do meio de Israel. Antes de realizar o cerimonial do dia da expiação, o sumo sacerdote devia tomar alguns cuidados. Levítico 16, versos 3 e 4. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Verso 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Verso 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Antes de começar a expiação pelo povo, o sumo sacerdote devia fazer expiação primeiramente por seus próprios pecados. Aqui vemos um princípio para nós hoje. Começar a oração orando primeiro por si. Depois dos hinos, dos louvores, dos agradecimentos, da confissão dos pecados, pedido de purificação, santificação, perdão, batismo do Espírito Santo. Essa é a oração do justo. Então, quando primeiramente oramos por nós, por nossos pecados, somos tidos por justos perante Deus, e então podemos interceder pelo próximo.
Então entrava em cena, no dia da expiação, 2 animais. Levítico 16, verso 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para holocausto. Verso 10. O bode sobre o que cair a sorte, para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor Jeová, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. 2 bodes eram separados no 10º dia do 7º mês. A sorte era lançada sobre ambos, um para o Senhor Jeová e outro para o bode emissário, em hebraico, Azazeu. Levítico 16, verso 15 e verso 16. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. O sumo sacerdote matava o bode da expiação pelos pecados de todos. Verso 20 e verso 21. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Quando encerrado a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, ou seja, acabado todo o ritual, é então que vinha o bode Azazeu, o bode emissário que era enviado vivo ao deserto, onde morreria. O povo era perdoado, mas o pecado ainda existia e precisava ser extinguido de vez. Assim será na vinda de Jesus após o milênio. O povo de Deus estará perdoado, estará purificado, mas o mal ainda existirá. Então, após o milênio, o nosso Senhor Jesus destrói pecado, pecadores perdidos e Satanás e seus demônios. Por isso, esses 2 bodes prefiguravam 2 pessoas na Bíblia. O bode que morria no dia da expiação era símbolo de Jesus Cristo, que viria ao mundo para morrer pela humanidade. Isaías 53, verso 7, João 1, 29, Apocalipse 13, verso 8, Hebreus 9, verso 11 e 14. E nisso, a purificação do santuário terrestre ilustra 3 fases do ministério de Cristo. Primeiro, sacrifício substitutivo. Jesus morreu para que o pecador arrependido possa viver com ele eternamente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda fase é a mediação sacerdotal. Cristo é o nosso representante junto ao Pai. É Ele nosso intercessor e não há outro. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Primeira carta de João 1, verso 9. E primeira carta de João 2, versos 1 e 2. Não existe outro intercessor, não existe outra pessoa que interceda entre o homem e Deus, somente seu Filho, Jesus. E a terceira fase, julgamento final. Cristo virá em breve vindicar os seus, o seu povo. Aleluia. O outro bode, portanto, que era enviado ao deserto para morrer, esse outro bode é uma representação de Satanás. Depois da festa, depois do perdão concedido ao povo, o bode era lançado para morrer no deserto. Assim também, após a manifestação em glória e majestade do Senhor Jesus, nos resgatando deste mundo para o reino de sua glória, Satanás será deixado na terra por 1000 anos,
um sábado milenar. Satanás, que odeia o sábado, será obrigado a guardar esse sábado milenar. Porque conforme sabemos, de Adão até Jesus foram 4.000 anos e de Jesus até nós 2.000 anos. Portanto, quando Jesus vier, será dado início o 7º milênio, o milênio sabático. O profeta Jeremias teve uma visão de como estaria a terra durante esse milênio sabático. Jeremias, no capítulo 4, dos versos 23 ao 26. Olhei para a terra, e eis-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor Jeová, diante do furor da sua ira. E Apocalipse, no capítulo 20, versos 1 e 2 é dito: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Portanto, o abismo que Satanás será preso nada mais é do que esse planeta. Inclusive, essa referência ao planeta Terra como abismo já temos no primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis 1, verso 2 é dito sobre a terra: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mais uma vez segue a regra: Bíblia explica Bíblia. Depois dos 1000 anos, Satanás será então destruído. Apocalipse 20, verso 7 ao 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E lembrando mais uma vez que o bode emissário só entrava em cena depois de terminada a expiação. Levítico 16, verso 20. Pois Satanás não pode expiar pecado. Muito pelo contrário, ele é o principal responsável pelo pecado do mundo, e será destruído por seus próprios pecados e pelos pecados que levou ao mundo cometer. E o próprio homem que levava esse bode ao deserto, ao retornar ele tinha que se purificar. Levítico 16, verso 26. Então todo esse sistema de sacrifícios e rituais do santuário terrestre, as festas, entre outras coisas, simbolizavam a Cristo. Era o evangelho da época, a verdadeira religião. Ou seja, esse sistema, além de ensinar o povo judeu, também ensinava aos povos vizinhos a malignidade do pecado. Quão grave é o pecado? Ensinava que há um Deus no céu, o Deus vivo e verdadeiro, que abomina o pecado e que enviaria o seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores e salvar o perdido. Por isso a importância da restauração do santuário nos dias de Esdras e Neemias. Por isso o profeta Ageu repreende e exorta o povo para que se juntassem, se unissem e reedificassem o santuário. Por isso o Senhor Jeová, no livro do profeta Ageu, fortalece a Zorobabel, a Josué e ao povo, dizendo: Sê forte e trabalha, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E mais, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Aleluia. Ageu 2, versos 4 e 5.
A casa de Deus no Antigo Testamento tinha que ser reedificada, restaurada, para que o povo judeu e o mundo conhecessem o Evangelho. E por isso é dito: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2, verso 9. Porque Deus se fez carne e habitou ou tabernaculou no meio do seu povo. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 27, no verso 50 e verso 51 é dito o seguinte: Jesus, porém, lhe disse, estou no 26, Mateus 27, verso 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário que separava o santo, o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou-se de alto a baixo, indicando que o sacrifício de Cristo foi aceito, e com isso, o sistema sacrificial de animais, que por milênios apontava para a morte do Filho de Deus, estava encerrado. E agora, com isso também temos agora um sumo sacerdote junto ao Pai, e o sacrifício que Deus nos pede, o sacrifício que Deus nos pede hoje é que apresentemos a Ele nosso corpo como um sacrifício vivo, um culto racional de uma vida transformada, honrando a Deus, honrando a morte de Jesus, num viver puro e santo, renovação da mente, longe das contaminações que há no mundo. Romanos 12, versos 1 e 2. E não precisamos mais de nenhum mediador terreno. Contudo, ainda havia uma profecia em relação ao santuário terrestre. Mateus 24, verso 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos por ordem do imperador Tito. E na destruição do santuário terrestre, no ano 70, fica aqui dois alertas. Os judeus não aceitaram o Messias e continuaram com o sistema antigo, até que Deus deu mais uma prova de seu desagrado ao permitir a destruição. Os judeus não aceitaram o Messias e ainda usaram as palavras dele para acusá-lo, dizendo que ele havia dito que destruiria o templo. Ou seja, eles não deram importância às palavras de Jesus em relação ao santuário. Mateus 24, verso 2. E o segundo alerta é para nós hoje. Precisamos prestar atenção ao tempo em que estamos vivendo e estudarmos as profecias. Se na carta aos anjos das igrejas anteriores a Laodiceia, Jesus disse: Eis que venho sem demora, ao anjo desta igreja de Laodiceia ele diz: Eis que estou à porta. Amém. Aleluia. A história dos santuários terrestres mostra que os adoradores perderam de vista a glória de Deus, valorizaram mais os edifícios do que a presença de Deus, que santificava e dava sentido aos santuários. A maior evidência disso foram os nomes dados aos santuários: Tabernáculo de Moisés, Templo de Salomão, Templo de Herodes, Templo de Zorobabel. Ora, todos eles não eram templo de Deus? Foram edificados para adoração a Deus ou aos homens? Deveriam ser chamados pelo nome de Deus ou pelo nome dos homens? Deus não quer habitar em templos feitos por mãos humanas. Em tais templos,
ele vem apenas para ser adorado. E ainda assim, o que ele encontra é muitas vezes confusão e irreverência. Deus quer habitar em teu coração. Acaso não sabem vocês que não sois de si mesmos e o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 2 Coríntios 6, versos 19 e 20. Pare de se alimentar com o que não presta, tanto na comida e na bebida, como no que você assiste, lê ou escuta. E outra coisa, Jesus não veio acabar com a religião, como muitos pensam. Mateus 23, do verso 1 ao 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dar o dízimo sem omitir aquelas. Quais são aquelas? Os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Portanto, o que Jesus combateu com os fariseus não foi a religião, mas o mero formalismo, ou seja, a hipocrisia. O que deveria acontecer era a transição do cerimonialismo judaico para o cristianismo, como dito, um culto racional de uma vida transformada, honrando a Deus, num viver puro e santo, renovação da mente, longe das contaminações que há no mundo. Pois bem, se o santuário terrestre foi destruído no ano 70 e o sistema de ritual perdeu o valor, então de que santuário Daniel 8,14 está falando? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Só pode estar falando do santuário celestial. A profecia foi feita nos dias de Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo, e se aponta para o fim de um período de 2.300 anos. Então excede a história do santuário terrestre, destruído no ano 70. O santuário a ser purificado no fim dos 2.300 anos é o santuário celestial. Hebreus, no capítulo 9, deixa isso bem claro. Hebreus 9, verso 23, é dito: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, quais são essas figuras? O santuário terrestre, que foi feito cópia do celestial. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. E qual seria esse sacrifício superior? Porque Cristo, verso 24, não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Compreendendo isso e a função do santuário terrestre, poderemos compreender melhor a profecia das 2.300 tardes e manhãs e o significado dela, ou seja, dessa purificação e o que isso tem a ver conosco hoje e com o resto do mundo. Assim como a purificação do santuário terrestre representava um juízo de vindicação do povo de Deus, o mesmo ocorrerá ao término da purificação do santuário celeste. O povo de Deus será vindicado, ou seja, lhe será feita justiça. A lei de Deus, os 10 mandamentos,
a aliança de Deus e seu povo, que foi pisada pelo chifre pequeno, será restaurada. E a igreja remanescente se levantará para defender e restaurar as verdades, mesmo em face de perseguição e morte. Hoje vivemos no grande dia da expiação. Que Deus nos abençoe, nos perdoe, nos purifique, nos dê o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.